O juízo final. O juízo final é o dia quando Deus julgará todas as pessoas do mundo. Deus, utilizando o profeta Jeremias, apresenta no seu livro, capítulo 17, verso 10, dizendo: Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O apóstolo Paulo vem reforçar esse texto de Jeremias na sua epístola, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, dizendo: Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida, aqui na terra. Todos serão recompensados ou condenados, de acordo com as decisões e atitudes que foram tomadas nas suas vidas. Jesus afirma isso no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 27, dizendo: Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. Sabemos que a salvação vem somente pela fé em Cristo, como nosso Salvador pessoal. As nossas obras não nos salvam, mas o que ocorre é que as obras que praticamos seguem a fé que professamos. O juízo final ocorrerá antes de Cristo voltar a este mundo pela segunda vez. O profeta Daniel menciona em uma de suas visões a presença de um tribunal, com livros sendo abertos e registrados no capítulo 7, nos versos 9 e 10, dizendo: Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e suas rodas pareciam labareadas de fogo. De um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. O evangelista Pedro nos diz que o julgamento do povo de Deus, os justos, precede ao julgamento dos ímpios, conforme descrito na sua carta 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, quando nos diz: Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creram no Evangelho de Deus? Então virá o decreto, registrado no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 11, dizendo: Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esse decreto virá no fim do juízo pré-advento, exatamente antes que Cristo venha pela segunda vez. Isso nos mostra que não haverá segundo tempo de graça. Aquele que tem Cristo como seu Salvador pessoal não precisa temer o juízo de Deus em nenhuma de suas fases. Jesus nos afirma o seguinte,
no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, quando nos diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Jesus nos ensina que aquele que ouve e pratica a sua palavra não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Isto é, somente serão condenados aqueles que não fizeram uma entrega completa da sua vida a Deus. A Bíblia nos fala que no final do milênio, todos os seres humanos estarão reunidos diante de Deus. Os salvos, que não serão mais julgados, nesta ocasião do milênio, receberão a confirmação de sua salvação. Os ímpios estarão em pé diante dele para receber a sentença final, isto é, o juízo executivo final. Deus mandará fogo do céu e destruirá para todo sempre todo e qualquer vestígio de maldade, conforme descrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 9, quando nos diz: depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e o destruiu. A Bíblia nos apresenta que após esse juízo final, o mal não se levantará pela segunda vez, registrado pelo profeta Naum, capítulo 1, verso 9, quando nos diz: o que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus, ninguém se levanta 2 vezes. Pense nisso.